tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia você que sintoniza a TV Canção Nova. Começa agora mais um Manhã Viva. Nesta nova reformulação, nós estamos numa nova etapa, direto de Cachoeira Paulista e também no especial verão, né? Chácara Santa Cruz. Você que já visitou a gente aqui, nós resolvemos vir aqui para fora nesse visual fantástico. Se as câmeras puderem mostrar, está muito bonito aqui. E nós estamos preparando com muito carinho. Então acompanha a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muita novidade chegando por aí, artesanato, faça você mesmo. Vai ter culinária, vai ter muita coisa legal. E hoje o nosso tema é bullying. Semana passada toda a rede particular de ensino no Brasil já voltaram às aulas. E a rede municipal, alguns municípios voltaram e semana que vem todos os estados voltarão às aulas. E todo mundo fica se perguntando no desafio de hoje, que é bullying. Tem muita gente falando aí o que é bullying, né? E essa questão aí que as crianças vivem, esse desafio dos relacionamentos. Vamos perguntar, vamos conversar, vamos refletir o que é bullying? Como que a gente pode ajudar nossas crianças nesse desafio aí na vivência escolar? Eu convido você a já refletir, a já bater esse papo. Nós também vamos falar de notícia, nós também vamos conhecer uma ONG maravilhosa numa cidade satélite de Brasília. E como você sabe, eu não tô aqui sozinha não. Todo dia tem uma pessoa muito gente boa comigo, é o Rafael Leal, jornalista e irmão de comunidade. Bom dia, Rafael. Bom dia, Renata, mais uma vez, obrigado. Muito carinhosa, viu, o seu gesto comigo. Bom, hoje o dia não está chuvoso aqui em Cachoeira Paulista, o sol já está aparecendo. Estamos aqui, como a Renata falou, na Chácara de Santa Cruz, né? No ponto mais alto da cidade de Cachoeira Paulista, aqui na Canção Nova, levando para você, então, esse Manhã Viva, né? Esse novo estilo do programa, com muita informação e querendo também, claro, estar mais perto de você. Então, por favor, compartilhe conosco. Marque a sua presença nas nossas redes sociais, @manhãviva, principalmente pelo Instagram. Ontem, inclusive, Renata, muitas pessoas foram conversando, dizendo assim, da sua satisfação, da alegria de acompanhar esse novo formato do Manhã Viva. Então, a todos vocês que já começaram a interagir conosco, o nosso carinho, e a gente está preparando todos os dias com a equipe esse programa bem especial justamente para você. E o pessoal já pode mandar alguma pergunta. Vamos jogar já uma pergunta aí? Sim. Manda aqui pra gente alguma dúvida, porque nós vamos conversar com profissionais aqui. Então aproveita e faça a sua pergunta se você tem alguma dúvida sobre o que é bullying, se você já viveu com essa experiência, ou então se seu filho, sua criança também já aprontou alguma situação como essa. Ou também, será que tudo é bullying, gente? Ou se é coisa de criança, né? Também não vamos exagerar. A gente vai conversar agora, tem 3 pessoas aqui que nós convidamos para o nosso estúdio aqui fora. O ar tá maravilhoso, hoje não tá chovendo, como o Rafael Leal falou. Nós estamos aqui com o nosso irmão de comunidade, o Adriano Gonçalves. Ele já é da nossa mídia, você conhece bem, ele é psicólogo e escritor. Bem-vindo, Adriano. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Canção Nova. Uma alegria, né, estar aqui nesse Manhã Viva e contribuir também com esse olhar da psicologia sobre esse fenômeno, né, que nós acompanhamos, que acontece e aí diariamente nas nossas escolas, mas não só no ambiente escolar, onde se estabelece relações humanas, ali a gente pode, né, ver, né, surgir esse processo do bullying. Mas o que é bullying? O que é uma brincadeira? O que é o desafio do relacionamento interpessoal? E também não só com criança, né? Adulto também vive isso, tudo isso a gente vai conversar. Nós estamos aqui também com a Janaína Novaes Escobar. Ela é psicopedagoga, ela é graduada em pedagogia, fez várias especializações na área de neurociência. Ela é diretora de uma escola com mais de 200 crianças e tem somente 22 anos na área de educação. Então ela vai nos ajudar a refletir sobre como as escolas lidam com essa questão do bullying.
Será que elas estão preparadas? E quando acontece isso, como a escola deve reagir? Não é isso, Janaína? Muito bem-vinda ao Manhã Viva. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Bom dia a todos e estamos aqui para poder contribuir. Sempre às ordens. Ótimo, o bate-papo vai ser muito bom. Nós estamos também aqui com a Luciana. Ela é mãe de 2 filhos. 2 filhas? É isso? 2 meninas. Ótimo. E ela viveu uma situação constrangedora. Ela viveu, de fato, o bullying. Não foi coisa da cabeça dela, né? Não foi coisa de criança, né? Ela viveu, de fato, o bullying e precisou até mudar de escola, né? Nós vamos escutar a história dela. Muito bem-vinda, Luciana. E nós queremos já agradecer a sua disposição de contar a sua história aqui, para, com certeza, ajudar outras mães. Isso. A experiência, acho que é isso que faz, é a gente poder contribuir com outros com a experiência negativa que a gente teve. Exatamente. E aqui eu me sinto em casa. Exatamente, porque assim, certamente, né, não é tão confortável a gente falar uma coisa que foi dolorosa, mas certamente a sua motivação foi para ajudar. Tô certo? Isso mesmo. Agora eu vou pedir para a gente aqui bater um papo. Quando o Adriano estiver falando, o Rafa entra, você entra, pode ser? Para um bate-papo, por quê? Porque a gente vai jogar várias ideias aqui. A primeira coisa, o que é bullying na visão do Rafael, porque é a opinião dele, é a vivência dele, na visão da Luciana como mãe, né? Na visão da psicopedagoga especializada em neurociência e na visão do psicólogo Adriano. E também na minha visão como mãe, como jornalista, como uma pessoa que já leu, que é leiga, não é na área da educação, não é psicóloga, mas também porque a gente vai jogar aqui as ideias, porque é importante, porque às vezes a nossa criança vive alguma coisa, a gente já fala, é bullying, mas não é. Vamos lá? O que é bullying, Adriano? É interessante porque, por ser um país ocidental, a gente vai copiando muitas coisas do padrão norte-americano, né? Primeira coisa, bullying vem aí dessa palavra inglesa, né? Exato. Bullying, ou seja, aquele que é o valentão, né? Então a gente percebe que o bullying é essa relação que se estabelece onde há alguém que se coloca numa postura de poder, né? Se coloca ou de um poder físico ou de um poder intelectual, né? E aquele que está aquém, segundo o olhar do valentão, né? Mas a gente pode remontar ao modelo americano daqueles filmes que a gente sempre acompanhou ali, a década de 90 para cá, onde tinha os nerds, que eram, né, deixados mais ali pelos corredores, e aqueles jogadores de futebol americano, aquelas meninas, né, voltada para a questão de torcedora, de torcida. Então, quem eram os fortes? Era a líder de torcida e o jogador, né, de futebol, ou seja, a força física. Uhum. E os nerds, os intelectuais, eles eram deixados de lado. E esse padrão, ele foi sendo incorporado, né? E o que a gente foi percebendo? Que é um estereótipo, estereotipando as pessoas, não só rotulando, isso, né? Mas isso também ia implicando, né, nos comportamentos. Sim. E no estabelecimento das relações. Sim. Então, quem era do grupo dos intelectuais eram deixados nesse grupinho. Tinham até as fraternidades, né? Isso nos Estados Unidos acontece muito. E o dos valentões do lado. Porém, esse fenômeno, né, ele foi sendo vivenciado dentro das escolas e a gente não foi levando em conta, né, o papel do agressor, que também é alguém inferiorizado, na sua grande maioria, por sentir uma certa insegurança, por viver um certo estado de medo, até por viver, talvez, o bullying dentro da sua casa, né, vivenciado com pai, padrasto, tio, reproduz o modelo. Então, o que também comete o bullying também precisa de ajuda. Janaína, como que a escola ela lida com isso? Primeiro, quando a escola diz isso é bullying? Na verdade, Renata, a escola precisa estar bem atenta, sabe? Bem atenta. Não só professores, mas toda a comunidade escolar, sabe? Todos os envolvidos na escola precisam estar preparados para isso, ter aquele olhar atento. Dom Bosco já falava, sabe? O professor conhece o seu aluno verdadeiramente no pátio. Tá? Que é porque o professor na sala de aula, ele tem os conteúdos a serem ministrados, mas no pátio, naquele momento livre, o professor pode chegar
ao lado do seu aluno. Olha, estava vendo hoje, você está triste, o que aconteceu? Algum problema em casa? Posso te ajudar? Se colocar à disposição. E isso falta um pouco nos nossos dias. Você olhar para o outro. Você atento ao outro. Tem algum sintoma que os pais em casa podem ficar atentos e dizer assim, olha, fique atento quando começar esse sintoma que seu filho pode estar vivendo algum problema na escola? Cada caso é um caso, sabe? Mas quando o seu filho, né, fica mais triste, mais tristonho, mais retraído, né, apresenta algum comportamento, não quero ir para a escola, e não verbaliza isso para você, fique atento, pesquise, sente junto, converse. Essa fique questão atento. que a Janaína está falando, eu acho muito interessante, porque é a motivar, né? Motivar o filho a verbalizar, né? O Adriano também acho que pode falar bem a respeito, porque quando a gente começa a educar os filhos, a incentivar os filhos, ou seja, dentro de casa, dar esse acolhimento, perguntar, se interessar, ter aqueles 5 minutos ali para perguntar 10, né? Meu filho, como é que foi seu dia hoje, né? E isso faz com que a criança tenha essa oportunidade de se dizer. Claro, também de você falar o que é certo e o que é errado. Mas esse contato mais próximo auxilia para que a criança possa colocar para fora, não é isso, Adriano? Com certeza. E a gente também é interessante perceber que o bullying, para a gente enquadrar, né, até porque nem no Código Jurídico, nem também no DSM de doenças, vamos assim dizer, a gente tem ali catalogado bullying, né? Mas uma atitude negativa, agressiva, repetidamente, num espaço de tempo que ocasiona essa tristeza, né? Há até fenômenos físicos, enurese, né? A criança pequenininha que volta a fazer xixi na cama depois de ter já passado pelo desfraude. A questão dos distúrbios alimentares, a criança que não começa a negar o alimento. É uma privação, ela está sendo privada de algo, ela está sendo punida por algo no ambiente, né? Seja onde ela está, e ela também vai manifestar isso na sua questão alimentar, distúrbios do sono. Então, assim, ela tinha um sono tranquilo, ela começa a acordar mais vezes durante a noite, ela apresenta terror noturno. Então, assim, são sintomas que a gente vai percebendo que essa criança está em sofrimento, porque o bullying ele causa sofrimento. Agora, uma coisa... A criança mais retraída, mais tímida, ela tem mais dificuldade de se expressar, né? Como fazer, como os pais, né, devem fazer com uma criança com esse perfil, vamos dizer assim, né? Como suscitar essa conversa, essa partilha, para justamente a gente poder entrar ali, né, no dia a dia dela, sem também agredir, que eu acho que isso é importante. Posso? Claro. Senão eu vou falar demais. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender assim, há diferentes formas de expressão, né? E cada criança ela traz um temperamento. Então, assim, a gente pode olhar para uma criança que apresenta um temperamento um pouco mais melancólico, dificilmente ela vai se expressar pela fala, mas ela vai se manifestar, se expressar pela linha de afeto, pelo toque, pela maneira que ela se coloca ali no ambiente social. Uma criança um pouco mais sanguínea, ela vai falar tudo, né? O colérico, às vezes, ele vai mostrar um pouco mais na agressividade dele. Agora, isso é expressão. Por exemplo, uma criança que fala muito, por exemplo, como a minha, ela chega e fala tudo. Até onde é uma fantasia também, né? A Janaína, até onde é uma fantasia da criança, por exemplo, como foi o seu dia? Porque tem a idade da fantasia. Luciana, estamos aguardando porque a gente quer ouvir a sua história do começo ao fim. Como daqui a pouquinho a gente vai chamar um VT, a gente quer ouvir a sua história do começo ao fim, a gente está aguardando, tá bom? Janaína, até quando, assim, como foi o seu dia? Como a gente percebe o que foi no mundo da fantasia da criança e o que foi real? Tem alguma dica? Justamente para discernir o que foi bullying ou o que foi ali até uma esperteza da criança que diz assim, fulano me bateu, fulano... Às vezes é uma fantasia ali. Como a gente pode separar? Renata, a melhor coisa que eu digo para os meus pais é o seguinte, a comunicação, tá? Escola e família trabalham juntas. Então você escute a história da sua filha. De repente, para ela, aquilo aconteceu.
na visão dela. Exatamente. Então vá à escola, converse com a professora, sabe? Veja o que aconteceu. É a melhor coisa. Eu costumo falar que escola, para a educação, escola e família precisam trabalhar juntos. Muito interessante. Agora, Janaína, tem uma lei, né, que antes era um pedido, mas agora é obrigação as escolas terem um trabalho de prevenção do bullying, porque é muito melhor prevenir do que remediar. Com certeza. É uma frase assim, é um praxe, mas é verdade. Com certeza. Qual o trabalho na escola que você dirige? Qual o trabalho de prevenção que vocês fazem lá para evitar? Porque, gente, não é muito melhor evitar o bullying? É melhor. Então, qual o trabalho de prevenção? Renata, na verdade, a gente começa com a observação, tá? Os nossos professores todos atentos. Então, se começa alguma brincadeira, né, em sala de aula, na hora do recreio, automaticamente chama-se os envolvidos, tá? E orienta-se. Sabe? Eu acho que é a melhor coisa. Às vezes você brinca com o outro, tá? E o outro não gosta da brincadeira, tá? Então você orienta o outro. O seu colega não gostou. Para com isso, sabe? E precisa ser imediatamente. Imediatamente. Porque às vezes os pais, eles deixam até a brincadeira ir um pouco até onde, né? Mas, assim, é preciso já intervir. Quando intervir numa brincadeira de criança? Quando é uma brincadeira e deixar eles se resolverem? E quando tem que ter a intervenção do adulto? Quando você percebe que o outro não gosta, que o outro não entendeu aquilo como brincadeira, sabe? Então, a gente costuma dizer que a gente não olha os outros, né, os nossos colegas nos olhos. Eu falo muito para os meus alunos, quando você conversar, quando você brincar, olhe no seu colega. Veja se ele está gostando. Tá? Então, se você brincou e isso não surtiu um bom resultado, pare, peça desculpa, volte atrás. Então, isso é importante. Fora isso, todo um trabalho, né? Nós temos alguns livros, alguns projetos desenvolvidos em sala de aula. E a gente quer ver, você pode mostrar sim esses projetos, mas nós antes vamos, rapidinho, nós agora vamos, você sabe que o Manhã Viva também tem um momento de atualização de notícias. Eu e o Rafael, nós estamos aqui também para sempre falarmos das principais notícias do dia, da semana. E ontem foi um programa especial sobre Brumadinho, no dia 25 de janeiro deste ano. Infelizmente aconteceu aquela tragédia de Brumadinho. Os últimos números são que 134 mortos foram confirmados. Hoje tem 199 desaparecidos, já foram resgatados 192 pessoas e 394 pessoas foram localizadas. E esse fato foi repercutido, houve impacto no Brasil e no mundo. A nossa correspondente, Danusa Rego, que também é missionária e jornalista, ela está na Terra Santa e ela fez um resumo de como o mundo viu esse fato. É com você, Danusa. Olá, Renata, bom dia a você que acompanha o Manhã Viva. O acidente com uma barragem em Brumadinho ganhou desde as primeiras horas destaque na imprensa internacional. As notícias repercutiram por toda a semana. O Le Monde francês destacou em um de seus títulos, citando o ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto, que 4.000 barragens do Brasil apresentam alto risco e que o país não dispõe de recursos suficientes para fiscalizar todas elas. A italiana Rai News chamou a atenção para o número das vítimas e recordou o rompimento da barragem de Mariana há 3 anos. A britânica Sky News também deu destaque ao número de mortos, desaparecidos e ainda as operações de resgate. Já a BBC News citou o IBAMA como fonte e assinalou que a área de destruição equivale a mais de 100 campos de futebol. O The Guardian classificou a tragédia como um colapso e afirmou que esta parece ser a pior catástrofe nacional. O New York Times falou da rejeição com que os moradores de Minas Gerais reagiram diante das medidas da mineradora Vale.
Da mesma forma, considerou que este pode ser o pior desastre de mina do Brasil. O Jerusalém Post, referindo-se aos militares israelenses enviados a Brumadinho, falou dos sensores utilizados que, entretanto, não localizaram sobreviventes. Danusa Rego, de Jerusalém, para o Manhã Viva. Olá, Renata, bom dia a você. Muito obrigada, Danusa. Nós queremos contar muito mais com você aqui no programa Manhã Viva. Infelizmente, foram esses números, esse impacto desse fato no mundo inteiro. Nós seguimos acompanhando esse fato, nós vamos sempre atualizar esses números e seguimos nossas orações e nossa intercessão pelo povo mineiro. Voltando ao assunto, nós estamos falando sobre bullying, né? Nós estamos voltando às aulas, todo o Brasil voltando ao ritmo. Eu mesmo estou lá em casa, tenho certeza que todo mundo aqui está, né? Eu estou até com olheira, acordando mais cedo, né? Saindo das férias. E nós estamos falando hoje sobre o bullying, né? Primeiro, o que é bullying e o que é coisa de criança, tirando essa dúvida. E depois, como lidar com isso. Né? Nós estamos aqui com o Adriano Gonçalves, ele é psicólogo, escritor, você já conhece muito bem, ele é da nossa mídia. Nós estamos com a Janaína, ela é psicopedagoga, ela é diretora de uma escola com mais de 200 crianças, mais de 20 anos na área da educação. Nós estamos também com a Luciana, ela veio contar a sua história, passou por essa situação, né? E ela com certeza vai ajudar muitos de nós. Janaína, você estava falando que a sua escola tem um projeto muito legal de prevenção do bullying. Pode mostrar pra gente. Na verdade, Renata, Quer ajuda aí com o microfone? Na verdade, são livros, né? Nós temos hoje livros assim que falam, né, sobre esse tema. O Patinho Feio, essa história é bem clássica, né, Adriano? E que pode se você comentar. O que você acha dessa história aí, Adriano? Que ele já fez, né? Assim. Pode falar, Adriano. E que reveste, né? A história do Patinho Feio era discriminado com os irmãos. A visão do psicólogo, o que você acha aí dessa história? Como ajuda a criança? Olha, é interessante essa questão assim do diferente, porque às vezes a gente sonha com uma sociedade igualitária, que todo mundo vai ser igual. Isso é utopia. Exato. Não, somos diferentes, né? Se a gente for parar para pensar, a diferença de tamanho, né? de corpo e tudo mais, de estrutura. E nós precisamos instrumentalizar também as nossas crianças a se colocar nesse mundo das diferenças. Né? Porque senão, assim, a criança está lá, ela tem uma constituição física um pouco, né, menor, vamos assim dizer, do que o outro, e aí aquele que é fortão vai oprimindo. Peraí, fisicamente é patente, se vê, são diferentes, ele é mais forte que você. Mas você pode ter essa força interior que pode ser maior do que a dele, no sentido de se colocar, de se posicionar. Não é a questão física que vai te definir, não é uma limitação. Né? Dons, talentos que a pessoa possui. Apresenta, né? Porque senão a gente fala, é porque eu tenho essa limitação e o outro não tem, eu sou aquém. Não, por quê? Aí eu acho interessante a pauta do programa. Não vamos colocar tudo como bullying, porque eu preciso também fortalecer, né, a virtude da fortaleza nos meus filhos. Vou dar um exemplo, saio do psicólogo, vou entrar na questão da minha filha. Teve um dia, gente, andando, né, passeando, e aí uma amiguinha falou, eu não quero brincar mais com você. Ela caiu em prantos, 2 anos e meio, chorando compulsivamente. Nossa, então ela foi intimidada de forma vexatória, que é a definição jurídica de bullying. Eu olhei para ela e falei assim, filha, a fulaninha não quer brincar com você. Na vida é assim. Tem pessoas que não vão querer brincar com a gente. Mas isso não te define como alguém que não é possível brincar. Vamos andar e ver quem pode brincar com você? Entende? Naquele momento, se eu fosse oprimir aquela para poder brincar com a minha filha, ou virar para minha filha e fingir que aquilo não aconteceu. Aconteceu e vai acontecer. A vida social, ela é assim. Então, eu preciso distinguir, né, o que está sendo uma opressão, né? E daquilo que são as estruturas de fortaleza que a gente precisa trabalhar, ora nos nossos alunos, ora nos nossos filhos. O papo tá ótimo, mas vocês não sabem. A produção preparou um café pra gente. Como se não bastasse a gente estar aqui fora, preparou um café. Vamos continuar esse papo mais ali na mesa do café? Vamos lá? As câmeras, vamos nos acompanhando e a gente continua esse papo. Se quiser pegar mais um livro, Janaína, pra gente ir conversando.
Vamos lá, a gente se acomoda aqui, cada um num lugar, numa cadeira. E é para comer, viu, gente? Porque isso aqui não é de plástico, não. É de verdade mesmo. Agora, essa questão que o Adriano está falando, da historinha do patinho feio, vou pegar esse gancho, né? Porque, partindo para essa prática também, conversas ali com os nossos filhos. O meu filho, por exemplo, gosta muito de jogar bola. E tem um amigo que gosta muito e joga muito bem basquete. Ele falou, papai, eu queria tanto jogar basquete como fulano. Porque... Filho, você joga melhor um pouquinho, né? Futebol. Então, são talentos, virtudes diferentes, né? O fulano é um pouco mais alto que eu. Pois é assim, é assim. Então, acho que é importante também, Adriana, a gente, nesse papo aberto com as crianças, valorizar, é claro, aquilo que eles têm, né, de virtudes, de qualidades, mas também saber, por exemplo, nem sempre você vai ganhar uma partida de futebol. Nem sempre você vai ser querido. Exato. Às vezes as pessoas vão brincar com você, né? Até a questão da brincadeira, né? Eu acho interessante a gente... Porque a brincadeira, ela sempre revela a personalidade, né? O jeito de brincar, aquilo que se brinca. A gente precisa estar atento se eu brinco com o outro ou eu brinco do outro. Como assim? Eu brincar com a Janaína, a gente está estabelecendo, eu vou me colocando e ela vai se colocando. Brincar da Janaína é coisificar a Janaína. Olhá-la como um objeto. Como um objeto, como algo a ser manipulável. E o ser humano não é manipulável. Ele é uma pessoa. Então, quando a gente brinca e eu entendo, nossa, feriu. Feriu não uma coisa, feriu uma pessoa. Então, neste momento, eu preciso dar um passo atrás e rever essa brincadeira, entende? Não coisificar. E no Brasil a gente tem muito isso, né? Tirar o sarro, no Nordeste, mangá, né? Mangá. E às vezes você está coisificando o outro. Então, é como criança. Às vezes a gente olha para as crianças e acha que é tudo assim, são todas puras e maravilhosas. É pessoa humana, tem a propensão para o bem e para o mal. O nosso processo está em quê? Ordenar o bem e ali o mal e educando. Agora, foi isso que aconteceu com suas filhas, Luciana? Passa o microfone para elas. O que aconteceu com você? Ouvindo tudo assim, a gente eu começo a refletir e ver que realmente foi um bullying, porque aconteceu momentos de uma situação, por exemplo, a minha filha, ela tem estrabismo. E aconteceu uma situação de um profissional de educação. Foi assim que começou? Como é que começou? Então, um profissional de educação foi tirar foto e ficou constrangindo na frente dos outros. Você está olhando para mim? O próprio professor? É, um profissional de educação. Mas aí foi uma coisa isolada, não foi uma coisa repetitiva. Mas depois disso, por mudanças, a gente teve que mudar de escola já no mês de setembro. E eu vi que ela estava mudando as atitudes dela, mas eu pensei que era por motivo de mudança. Um ambiente novo, os professores, cidade nova. E eu não percebi o que estava acontecendo. E ela também não falou. Mas tinha dias de ligar para eu buscar na escola com dor de cabeça. Aí não queria ir mais para a escola, estava desestimulada. Só depois, nas férias, já passados 3 meses, uma amiga da escola foi em casa, elas conversando, e eu ouvi o diálogo. E a menina falava para ela, eu sabia que eles riam de você, por que eles riam de você. Depois que a menina saiu, eu fui perguntar o que tinha acontecido. E aí foi que ela falou. Sabe, mãe, aquele dia que eu liguei que estava com dor de cabeça? Não era dor de cabeça. Porque ao entrar na fila, o menino, como várias vezes eles riam, falavam, o menino falou na frente de todo mundo, você é retardada, 4 olhos. E ela ficou muito constrangida. Mas já estava nas férias e teve também uma outra situação que essa colega falou. Ela até hoje, inclusive eu tenho que procurar mesmo um psicólogo, um profissional para ajudar, porque ela até falou, mãe, se você contar no programa isso, eu vou ficar mais vergonhada, nacionalmente. Mas o que fez foi mudança de escola. A atitude que eu tive que fazer depois, procurar outra escola, que foi um ambiente bom, que não teve esses problemas mais. Primeiro, ela está sendo preservada, né? A gente pode ficar tranquila, porque ninguém vai saber quem é, né? E segundo, que explicar, né, que ela com certeza está ajudando muitas pessoas, né? Então, depois a gente cuida dela nesse sentido. Mas é interessante porque não foi ela, né? Foi uma amiga que você chegou a esse conhecimento pela amiga, porque às vezes a criança passa por um processo tão doloroso
que ela nem consegue chegar a falar com os pais, né? Isso. E eu perguntei para ela depois por que ela não me falou na época para que eu pudesse na escola resolver. Ela disse que além de ter vergonha, ela tinha medo que com a minha presença na escola piorasse a situação. Mas o que a amiga falou que realmente eu fiquei chocada eu vi as atitudes depois, que as crianças riam dela porque ela tinha pelo na axila. E aí depois eu falei, nossa, mas eu nunca pensei nisso, porque a transição de 10, 11 anos, na nossa cabeça, a gente ainda pensa que não está na hora de mexer com depilação, a gente fica esperando um tempo para fazer com cera, não fazer com gilete, todas essas questões. E aí ela sofreu bullying por isso. E depois eu percebi que todos os dias ela tinha que se depilar. Por exemplo, faz uma viagem, se não levar, tem que ir na farmácia comprar. É uma coisa que mexeu com ela. Então, Então, é uma coisa que eu vejo que ainda não foi bem resolvida. Mas eu converso muito, porque, engraçado, quando a Adriana falou a questão da diferença. Eu tenho essa filha que ela é retraída, ela tem dificuldade de se expressar. E já tem a outra que ela é expressiva. Se falar, ela responde na hora. Cada um tem uma forma, né? Luciana, a gente quer continuar escutando a sua história. Eu quero escutar você sobre o caso da Luciana, mas nós precisamos ir para um breve intervalo. Eu espero e tenho certeza que essa história, esse bate-papo, tá te ajudando. É um brevíssimo intervalo, não sai daí, a gente volta já. Bom dia! Nós estamos de volta com o programa Manhã Viva nesse especial verão. Você que sintonizou a TV Canção Nova, nós estamos falando hoje sobre bullying. Nós estamos nesse período de volta às aulas e nós estamos refletindo aqui sobre o que é bullying e o que é coisa de criança. Nós contamos com a presença da Janaína, ela é graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia. Ela está à frente, dirigindo uma escola com mais de 200 crianças, tem especialização em neurociência e tem mais de 2 décadas com a experiência em educação. Nós estamos aqui com a Luciana, ela passou por uma experiência dolorosa de bullying, precisou até mudar de escola e ela está contando aqui a sua história para ajudar outras mães a lidar com isso. Nós estamos aqui com o Adriano Gonçalves, você conhece muito bem, ele é psicólogo, escritor e está nos ajudando muito nessa reflexão. E é claro, meu companheiro de programa, Rafael Leal, jornalista, meu irmão de comunidade, ele está aqui comigo. Tem participação aí no Instagram? Tem sim, Renata. Olha, é bom ter que colocar a senha aqui. Algumas pessoas aqui participando, principalmente dizendo, tem a Maria de Chagas aqui perguntando o seguinte, como ajudar, no caso, o filho ou a filha dela, a trabalhar melhor a questão da ansiedade, Adriano? A ansiedade patológica, né, aquela que a gente precisa diagnosticar, a gente precisa de um tempo de avaliação, ver como que isso está impactando, né, tendo impactos no dia a dia dessa criança. Mas há uma ansiedade própria das crianças de querer fazer muitas coisas, né? Por exemplo, ir para a escola gera uma ansiedade. Quem eu vou encontrar? A professora? Será que eu vou ser amigo? Será que não? Que brincadeira vamos fazer hoje? Que conteúdo a gente vai ver? Essa ansiedade aí, como que a gente pode trabalhar? Essa ansiedade rotineira, a previsibilidade. Né? Algo que, infelizmente, no nosso tempo, né, que cada hora a gente está fazendo uma coisa, foi se perdendo isso. Mas a vida, né, como o próprio dia, ele tem um ritmo. O sol nasce, ele vai se colocando, depois ele vai se pondo. Tem um ritmo. É previsível hoje. A gente pensava que não sairia o sol. Então, criou aquele sentimento dentro da gente. Apareceu o sol. Né? Então, agora a gente pode viver uma tarde com a possibilidade de sol. Trabalhar a ansiedade com a criança dentro da previsibilidade é ir dizendo para ela, o máximo possível, o que é que vai acontecer. Né? Olha, você vai acordar, você vai fazer a sua higiene, depois nós vamos colocar a roupinha da escola, você vai na escola, né? Chega lá, a professora vai te pegar na porta ou não, dizendo isso, vai diminuindo essa ansiedade natural do dia a dia. Agora, quando se tem, né, uma ansiedade, onde a criança ela vai tendo alterações no seu comportamento, né, até mesmo nos seus hábitos, aí a gente vai precisar de uma ajuda, né? Porque às vezes ela está vivendo outras questões, pode ter até uma situação de constrangimento dentro da escola que gera essa ansiedade. O que é ansiedade? É o medo de ser aniquilado por uma situação que está posterior.
né? Então, ir para a escola aquilo pode acontecer de novo. Então, eu fico ansioso. Eu já vou me destruindo internamente, né? Então, assim, nessa hora é preciso um olhar mais clínico, né? Mas não vamos também patologizar tudo, né? Senão, daqui a pouco, essa febre de TDAH que a gente tem, Ritalina para todo mundo, né? Não é assim. Vamos entender e a vida, ela pode ser... Pode não, deve ter uma certa ordem e acompanhar essa ordem que, né, a própria vida vai nos pedindo. Agora, pegando o gancho que a gente estava falando no bloco anterior, do que a Luciana estava dizendo, né, confidencializando, né, aqui pra gente, a importância de trazer para dentro de casa os amigos, né? Às vezes eu vou vendo ali as minhas crianças, por exemplo, né, o meu filho... vai trazendo os amiguinhos, vai conversando e eu faço questão de prestar atenção justamente na conversa que está rolando ali. E nessas conversas a gente vai descobrindo realmente muitas coisas. Então essa importância também de trazer os amigos para dentro de casa, de tentar, né, participar, porque foi nessa, inclusive, que a Luciana também captou essa situação da própria filha, né, Luciana? Talvez se eu não tivesse escutado, talvez ela nunca teria falado e ia ser mais difícil eu perceber. E poderia até continuar em outra escola, porque eu não ia ficar atenta, né, às mudanças. Mas, assim, uma coisa importante também nisso tudo que vocês até falaram no início. Eu aprendo na Canção Nova todos os dias que, através de uma coisa ruim, sempre a gente tira uma coisa boa. Eu vejo que isso mudou muito na minha casa, a questão do diálogo. Porque não só, eu penso assim, a minha filha sofreu bullying, mas será que a gente não está cometendo bullying? Será que as minhas filhas também não fazem isso? Eu comecei a perceber. Então, lá em casa a gente mudou a questão, por exemplo, brincar com o coleguinha, eu colocar um apelido. Eu falei para elas que, igual a professora falou, será que eu olho para aquela pessoa, vejo que ela está gostando? Ou dentro da minha casa, muitas vezes eu vejo assim, a mãe por falta de irritabilidade, ou falta de sabedoria e fala, menino, você é burro, você não aprende. E fica todos os dias repetindo aquilo. Então, isso mudou na minha casa, a nossa forma de conversar, de observar as coisas e até ajudar elas e também a nossa mudança cultural. Porque às vezes eu brinco até com meu esposo, porque essa questão das brincadeiras, às vezes a gente brinca muito com os outros, mas será que a pessoa ela está vendo aquela brincadeira como uma coisa positiva? Janaína, você já passou na escola alguma situação parecida com a da Luciana? E se passou, como que a escola lidou assim? Não, Luciana. Não, Renata. Devido a todo um trabalho de prevenção, lógico, brincadeiras acontecem, sim, mas são chamados os envolvidos, são chamados os pais, porque de repente, é como a Luciana falou, de repente os pais estão também propiciando isso em casa. Então, uma orientação para os pais também é importante, sabe? E aquilo, a escola também falar de valores, tá? De respeito, de solidariedade, sabe? É importante isso. Essa questão dos apelidos, porque se o pai ele aceita o seu filho trazendo um apelido, me parece que já é um início de alguma coisa, porque o pai acha legal, acha engraçado, pode ser o início já, né? Sim. Então, você precisa estar atento, né? Dar essa formação, né? de respeito mesmo para os alunos, conversar com eles, fazer projetos. Os pais têm um papel fundamental, né? Com certeza. Com certeza. É interessante isso, né, que a Janaína está dizendo, que às vezes a intervenção vai ter que ser com a família. A ponta do iceberg está sendo aquele que é o agressivo e o valentão dentro de casa. Mas a estrutura familiar dele produz esse comportamento. Então, talvez não vai ser uma intervenção na criança. Eu vou ter que fazer um trabalho com estes pais. Agora pense, mudar uma estrutura, um jeito de se colocar no mundo. Porque eu tenho jeito, a minha casa tem um jeito, aqui tem outro jeito. Imagina para a escola nesse momento. Então, assim, é buscar a virtude que está no meio. Ok, lá vocês se tratam assim, então aqui eu quero te mostrar um outro jeito de se colocar no mundo. Mas é muito mais complexo, né? Complexo, mas possível. Aí entra o papel do professor, de chamar esse pai, de chamar essa mãe. Falar, ok, lá vocês se agridem, a forma de vocês se amarem é um dando tapa no outro. Gente, tem gente que se ama assim. É triste, mas tem gente que se ama assim.
Porém, a escola, como uma instância social, ela pode oportunizar para aquela criança um outro jeito de se colocar no mundo. Então, se a escola ela entende também este papel, não só de passar conteúdos, não só, né, de ficar nessa questão hierárquica, imagina, talvez na escola vai ser o único lugar onde ele vai aprender cortesia, generosidade, acolhimento do outro e talvez respeito. E talvez ele vai ter que chegar em casa e falar assim: papai, a maneira que você está tratando a mamãe não é certa, não é assim que se trata outra pessoa. Puxa vida. Mas a gente precisa chegar lá. Fazer refletir, né? A importância de refletir, né? De fazer pensar. Eu acho que a escola também tem esse papel fundamental, né? E a gente não pode esquecer que o bullying é crime, né? Tá previsto no Código Penal e tem pena de 2 a 4 anos de reclusão. É claro que nós estamos fazendo a reflexão aqui, que tem coisa que é de criança, porém, se um adulto acima de 18 anos cometer bullying, porque nós estamos aqui focados em crianças, mas se um adulto cometer bullying, né, repetidamente, a pessoa se sentir agredida, né, naquilo que for um preconceito, a pessoa pode ir presa. Né? Então, é crime. Assédio moral, intimidação vexatória, coisas que já existiam, né? Teve um caso até de um suicídio. Então, é crime, está previsto pelo Código Penal. Mas nós acreditamos no mundo melhor. A Canção Nova quer formar homens novos para o mundo novo. É por isso que nós vamos mostrar agora uma matéria lindíssima de uma freira que veio do Peru e ela construiu uma organização lá sem fins lucrativos e está cuidando de moradores e crianças de rua. Vamos lá ver? Seja bem-vinda ao Construir Futuro! Estamos aqui em Brasília, na cidade estrutural, na ONG ABC Prodem, que realiza projetos para atender aquelas pessoas com mais necessidades. Projetos esses como Casulo do Saber, Construir o Futuro e uma creche. Além disso, um restaurante que serve diariamente almoço e janta. Vamos juntos conhecer um pouco mais sobre este projeto? A inspiração de nossa associação, o fundador, o padre Rodrigo Molina, se inspirou em Cusco, Peru. Foi que iniciamos nossa obra porque havia muita gente necessitada em uma cidadezinha de Cusco que se chama Acopia. Mas uma ajuda assim integral que ajude a pessoa humana, todas suas potências, inteligência, vontade e, porém, precisa alimentar-se para poder dar esse evangelho que o Senhor entregou para todos nós, poder evangelizar a pessoa como um todo. Tudo isso está dentro dessa associação ABC Prodem, que é a associação beneficente promotora do desenvolvimento integral da pessoa humana. Todos os projetos são sustentados por doações, trabalhos de voluntários que contribuem para que a obra aconteça. Que foi criado, né, para atender as crianças aqui da Estrutural, crianças de 6 a 17 anos e 11 meses. E essas crianças ficam aqui no contraturno escolar. As crianças chegam de manhã, tomam café, almoçam e vão embora. E chegam à tarde, a meio-dia e 30, almoça, lancha e vão embora. O nosso projeto é oferecido informática, esporte, música, reforço escolar. E nós temos um grande diferencial aqui no nosso projeto, que é uma visita muito importante que a gente faz todos os dias, que é na Capela do Santíssimo, onde a gente vai pedir ajudas, agradecer a Deus pelos nossos dias, né? E as crianças são apaixonadas pelo nosso projeto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A creche foi um dos primeiros projetos, né, que a irmã Luzmere,
quando ela chegou aqui no Brasil, que viu a necessidade, que iniciou. Então a creche existe mais de 10 anos. A gente atende crianças de 3 a 5 anos de idade. Todas são moradoras aqui da cidade estrutural. Em período integral, as crianças chegam às 7h30 e saem às 17h30. Né? Então o atendimento é integral também. Elas recebem 5 refeições, tem professora, pedagoga. Nós temos banho, então tem toda aquela rotina mesmo de creche, né? Um senhor nos falou uma vez, encontramos uns meninos na rua e falou assim: está na rua, estamos na rua até meu pai chegar, porque se ficam em casa, eles temem que incendiem a casa ou façam alguma coisa. E estavam na rua e o pai chegava às 7 da noite. Era meio-dia. Então, já imaginou o que aconteceria com esses meninos sem comer, sem se higienizar, aprendendo na rua tudo o que não presta. Então, foi a inspiração de nos iniciar pelas crianças, aqui neste estrutural que tem tanta criança. Nossa, gente, são iniciativas assim que formam um mundo melhor, né? As crianças ficavam na rua e aí essa irmã teve a ideia de trazê-las para perto, cuidar delas até os pais voltarem do trabalho. Né? Faz toda a diferença, né, Rafa? Sem dúvida, a igreja, né, exercendo o papel dela, né, principalmente nessa questão aí da educação, trabalho social. E a gente estava conversando aqui, eu estava refletindo, né, a importância da gente trazer esses fatos que estão ocorrendo à nossa volta para dentro de casa. Né? O que está acontecendo em Brumadinho, uma visita de um papa, inclusive, aí uma península arábica, né, momentos históricos assim, de você também trabalhar a socialização dessa criança, né, a ter atitudes também solidárias. Por que não pegar essa situação aqui mesmo de Brumadinho, pegar o seu filho um dia, ir no asilo, ir numa creche, fazer com que a criança leve um alimento não perecível para doação. Então, acho que é importante a gente trazer também essas reflexões, né, do que está acontecendo em nossa volta para dentro de casa, para justamente amenizar essas situações, porque elas estão não só ali em Minas Gerais, às vezes está mais perto do que mais perto de nós, né, do que a gente possa imaginar. Sensibilizar, né? E, Luciana, né, nós estamos com 2 profissionais aqui, eu queria ouvir você, Janaína. O que você diria para a Luciana nessa situação? Ela já superou bastante coisa, mas ela disse que ainda está enfrentando, né, aquela luta ainda, né, aquela situação com a filha. O que você diria, assim, de conselho para ela ali com a escola, mãe e escola? Com certeza pode ajudar muitas mães no relacionamento escola e pai e mãe, né? Nata, é bem isso, é o acompanhamento, sabe? Então, Luciana, vá à escola, converse com os professores, veja como está, né, o comportamento dela, as notas, quem são os amigos, convide os amigos para a sua casa, para você conhecê-los. Se torne presente, né, na vida da sua filha. Isso é fundamental. Adriano, como psicólogo, o que você diria? Primeiro para a mãe, mas se não vamos dizer o nome, mas se a filha dela estivesse aqui, o que você diria para ela que pode representar muitas adolescentes que podem estar nos assistindo? O que você diria para a mãe que está vivendo, uma filha vivendo... A minha adolescente está vivendo bullying. O que você diria para essa mãe e o que você diria para essa adolescente? Primeiro, assim, eu acredito que todo pai, toda mãe, ele tem que ter dentro de si o que ele quer que o filho seja. Não o que, mas quem. Né? Então, se isso está bem instalado, você quer que sua filha seja generosa, que ela seja uma pessoa forte no sentido de se colocar, você quer que ela seja uma pessoa acolhedora, não perca a oportunidade de fazer isso nessa situação, né? A situação começou ali por volta do início de uma adolescência, né? A gente está acompanhando, de trabalhar essa formação da personalidade dela que ainda está acontecendo para estruturar algo sólido, né? Talvez, de fato, ela viveu situações que tinham limitação física num primeiro momento, que ela viu, mas ela é muito mais além do que aquilo.
né? Ela é muito mais por aquilo que se vê. O ser humano, graças a Deus, por isso que a ciência psicológica ela é fascinante. O ser humano não é algo dado, ele é algo que vai se fazendo, né? Eu posso estar aqui com vocês, mas tem um universo dentro de vocês aí. Então eu preciso gastar tempo de ver esse universo se manifestando. Então não perca tempo de estruturar, né, a tua filha naquilo que para vocês querem que ela seja, né? Porque talvez lá na frente, né, ela será essa mãe de família que vai ter esse olhar empático para a filhinha, para o filhinho, que vai viver outras situações, como eu disse lá da minha filha, né? O outro não queria brincar, simples assim. Tem gente que não vai querer brincar com você, a vida é assim, né? Então, o que a gente faz com isso? Com limão, a gente pode chupar e ficar azedo. Ou a gente pode pegar o limão e fazer limonada e todo mundo se hidratar nesse verão absurdo que a gente está aqui, né? Então, a gente pode transformar, sair do vitimismo. O ruim é que, às vezes, né, as nossas intervenções, elas partem de lugares assim, de colocar os agressores e as vítimas. Aí a gente endossa o vitimismo. Então, eu fiquei ofendido porque o outro olhou com cara feia pra mim. Sim, tem muita gente que vai olhar com cara feia pra você. Tem gente que não vai te suportar. A vida é assim. Mas eu não deixo que isso determine quem eu sou. Porque eu sei o valor que eu tenho. Então, a gente tem que priorizar isso. E aquele que a gente colocou, talvez, como fortão, por detrás tem uma mega insegurança. É igual quando a gente fala de agressor de mulher. Por detrás tem um homem tão medroso que ele precisa acabar com a possibilidade de uma força fora dele. Então ele vai e agride. Então são coisas assim. Então, Luciana, se precisar também de ajuda, né? Se você perceber que a situação já está tendo comprometimento cognitivo, né? Uma redução no rendimento escolar, afetivo, ela que não consegue se colocar nem com esses amiguinhos mais próximos, aí sim é indício da gente buscar uma ajuda, né? Que talvez como pai, igual dentro de casa, eu sou pai, eu não sou psicólogo da minha filha. A gente vai ter que buscar fora. Eu queria que vocês repetissem, para quem está em casa, porque a gente está indo já para a reta final do nosso programa, os sintomas. Rapidinho, vocês dois, os sintomas é quando os pais precisam ficar atentos que o seu filho pode estar vivendo alguma situação, não vou dizer bullying, mas alguma situação preocupante na escola ou, como o próprio Adriano falou, no grupo ali de amigos, que pode ser o parquinho, pode ser ali com os vizinhos, né? Dentro da própria família. Quais são os sintomas, né? Você pode falar alguns, o que ela não falou, o Adriano completa, para a gente repetir, para a gente não esquecer, né? Já nessa reta final do programa. Observar bem o comportamento. Se de repente fica mais calado, mais tímido, então observe. Se às vezes se torna agressivo também, né? Você chega para conversar com ele, já estoura, já está mais sem paciência, ansioso. Eu vou para a escola, mas né, o que vai acontecer lá? Então, observe, fique atento. E alguns sintomas um pouco mais sérios, né? Se a gente está falando de uma criança em idade pré-escolar ou escolar ali, se houve alguma regressão, né? Seja na questão de enurese, alguma questão de distúrbio do sono. Nossa, ele sempre dormiu bem, mas eu percebi que depois que começou a ir para a escola, ele está acordando várias vezes, ou ele está acordando com pesadelos. Então, assim, estar atento a isso. Alteração na questão alimentar, né? Pode surgir aí até distúrbios alimentares, né? Cognitivos. Então, assim, ele vai para a escola, mas imagina, é um ambiente de opressão. E aí talvez ele não vai conseguir se abrir, ter a atenção necessária para assimilar conteúdos. Então vai cair um rendimento escolar também. E outros que a gente precisa, com esse bom olhar clínico que o pai precisa ter e a mãe precisa ter, sacar. Ótimo, para a gente lembrar bem. Muito obrigada. Nós seguimos agora para a reta final, mas ainda tem muita informação para dar. Eu quero aqui passar um produto muito bom. Meu filho mesmo tem, ele gostou demais, já está quase terminando aqui as atividades. Reino de Aventuras, vivendo as virtudes. Atividades para colorir. Para qual câmera? Essa aqui? Com o Pio? Essa aqui? Assim tá bom? Ali é o Celso. O Celso, com o Celso aqui. Atividades para colorir. É muito legal esse material porque trabalha as virtudes com as crianças. Meu filho tem, ele gostou demais. Além de historinhas, tem também para colorir, tá?
tá? É um produto do Davi, você pode adquirir pelo 3186-2600, você pode ligar e adquirir o produto. E você também, claro, pode se tornar um sócio evangelizador a qualquer momento. Eu também quero agradecer a padaria Vovó Josefa. Olha que café muito gostoso que ele trouxe. Você delícia. Que vem aqui visitar, tava bom ou não tava, gente? Muito. Olha, a gente não é de plástico não, viu? A gente comeu e vai comer mais depois do programa. Tava muito gostoso. Você que vem aqui na chácara, você pode... E o preço é muito bom, viu? É bom de verdade. Nós estamos agora... eu quero agradecer agora a presença de vocês. Vai dar para falar do Papa? A diretora fala aí. Tem 5 minutinhos, mas olha, Renata, pegando esse gancho do livro que você mostrou, me presta ele aqui, fazendo um favor. É interessante a gente ressaltar que a editora Canção Nova tem um trabalho muito bacana com as crianças e principalmente assim, diante de tudo aquilo que a gente conversou, né? Reforçar as virtudes. Eu tenho algumas participações aqui para a gente encerrar também pelo Instagram, pelas redes sociais. Vai dar para falar do Papa, viu? Vai dar para falar. Vamos falar do Papa. Vou chegar lá. Então, a importância de você reforçar a qualidade, né, do seu filho. A gente está falando aqui de limitações. Tem tudo a ver. Então, talvez a sua filha... ela com certeza vai ter esse olhar mais humanizado para outras pessoas com necessidades mais sensíveis, né? Então, estar atento a isso, às qualidades do filho e também valorizar. Então, um bom trabalho também para o seu filho dentro de casa é justamente trabalhar as virtudes com ele, contando histórias de uma maneira muito lúdica. Isso também é importante aqui. Obrigado. Muito legal. Gente, o Papa fez uma visita histórica para os Emirados Árabes. Nós somos uma minoria lá, nem chega a 1 milhão, mas o Papa Francisco, nunca nenhum Papa foi para lá. O último foi São Francisco de Assis. Exato. E foi um Papa chamado Francisco. Rafa, fala para nós sobre essa visita. Pois 800 anos, né, da visita de São Francisco ali à região, justamente para resgatar os lugares santos. Se hoje nós temos os lugares santos preservados na Terra Santa, foi graças a São Francisco de Assis. Então o Papa Francisco repete, né, essa ação, visitando ali a Península Arábica, uma visita histórica, né? Aí nós estamos acompanhando a chegada do Papa, que aconteceu no dia de ontem. Nesse momento o Papa já está retornando para Roma. E um momento muito importante, vamos dizer assim, o auge dessa visita, Renata, foi justamente a assinatura de uma declaração de paz, né? Ou seja, esse trabalho, né, desse diálogo interreligioso. Então, essa declaração de paz entre a comunidade católica e os muçulmanos, então foi um marco ali, né, que justamente fortificou essa visita do Papa Francisco à Península Arábica. Hoje, antes de viajar, o Papa celebrou a missa e ele falou das bem-aventuranças. Então, eu vou até encerrar aqui a minha participação, aconselhando a você a ler o Evangelho. Lucas 6, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, meditando as bem-aventuranças. Então foi uma reflexão muito bonita, você também pode procurar no nosso site noticias.cançãonova.com que você vai encontrar essa informação aqui. E a cobertura completa no nosso telejornal logo mais às 6h30 da noite. Tem que falar do nosso telejornal, hein? Sim. Ele é o chefe do jornalismo, eu que eu tô lembrando do telejornal. Eu tô aqui correndo contra o tempo, mas ó, segunda a sexta, às 6h30 da noite, nosso jornal Canção Nova Notícias com muito carinho. Nosso tempo está esgotadíssimo. Muito obrigada, Janaína. Muito obrigada, Luciana. Principalmente você, viu, contar a sua história, né? Obrigada a vocês por ter convidado. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que eu amo as minhas filhas. E eu acho que o importante é o amor. Realmente é o que as mães têm que ter para os filhos. O amor. Onde tiver o amor, o resto a gente supera. Lindo. Muito obrigada. Obrigada, Adriano. Muito obrigada de coração mesmo, ajudou demais a nossa reflexão. Rafa, amanhã tamo junto, hein? Estamos aí. Obrigada a você. Qual câmera? Essa aqui mesmo? Você. Obrigada a você que esteve conosco. Manhã Viva nessa nova temporada, espero que você esteja gostando. E você deve estar se perguntando, onde é que está a culinária, onde é que está o artesanato? Vai ter tudo isso e muito mais. Fique ligadinho. Amanhã tem mais, nós vamos falar sobre a volta à rotina. Você que é mãe, você coloca o seu filho na creche, deixa com a vovó ou leva para o trabalho. O que você faz, hein? Vamos conversar sobre isso amanhã, qual é a melhor escolha? Amanhã eu conto com você, 9h40, aqui na TV Canção Nova. Até amanhã.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.